Boa noite, professor. Vou falar um pouco aqui do que a gente entendeu sobre a teoria dos jogos e sua aplicação à economia, né? A gente fez um resumo do texto e buscou várias fontes de informações, incluindo a da pesquisa que o seu professor mandou. Vamos lá. A teoria dos jogos ou teoria de jogos é um ramo da matemática aplicada que estuda situações estratégicas onde jogadores escolhem diferentes ações na tentativa de melhorar seu retorno, inicialmente desenvolvida como ferramenta para compreender comportamento. A teoria dos jogos é hoje usada em diversos campos acadêmicos. A teoria trata apenas dos chamados jogos de estratégia, isto é, aqueles cujos resultados não dependem somente de chance, mas sobretudo da habilidade de cada jogador. Os jogos podem ser classificados de acordo com o número de jogadores. Assim, um jogo de N pessoas é aquele de que participam, e N de pessoas ou N de conjunto de pessoas associadas, essas últimas por identidades de interesses. Pronto. As chamadas, por exemplo, as chamadas paciências, o jogo de paciência são um jogo de uma pessoa, né? O xadrez é jogo de duas pessoas. O bridge é também jogo de duas pessoas, embora dele participem quatro, né? Visto ser disputado por um grupo de duas contra o grupo restante das outras duas. De um modo geral, os resultados dos jogos sociais podem ser aferidos. Em termos monetários, segundo a norma estipulada, mediante scores que significa pontuação, né? Pontuação em um jogo, de acordo com as regras do jogo bridge em torneios, por exemplo. Em termos de vitória, empate ou derrota, o xadrez, por exemplo, como um dos exemplos. A teoria parte da suposição fundamental da mensurabilidade desses resultados em termos numéricos e monetários e irrestritamente transferíveis de jogador a jogador. São os pagamentos assim. Numa partida de xadrez, a vitória ela corresponderia a uma unidade monetária estipulada. Empate e derrota valeriam respectivamente 0 e menos 1. 0 e menos 1. A aplicação de teoria dos jogos em finanças e economia. A teoria de jogos trata de estudos de situações onde dois ou mais agentes interagem em um contexto de interdependência estratégica. Esse estudo parte de quatro informações elementares: quem são os jogadores, quais são as regras do determinado jogo, quais são os possíveis resultados e o que cada resultado vai retornar para cada jogador. Dentro da teoria dos jogos, dentro da teoria dos jogos clássico, existem dois tipos de jogos. O jogo simultâneo, no qual todos os jogadores jogam em um mesmo instante, e o jogo sequencial, no qual um jogador deverá esperar sua vez para poder interagir, ou seja, para poder jogar e demonstrar suas habilidades no que ele está fazendo. Em ambos os casos devem ser estudados as estratégias que mapeiam todos os possíveis resultados dos jogos. Quanto à representação, normalmente utiliza-se a representação normal para os jogos simultâneos e a representação extensivas para os jogos sequenciais. Um ponto que a gente pesquisou que a gente achou interessante foi o equilíbrio de Nash, que acontece no momento em que cada um escolhe uma estratégia, levando em conta o que os outros ou o seu concorrente pode escolher, né? Não precisamos pensar só na gente, às vezes podemos ganhar muito mais pensando nos outros. Teve até um fato que a gente pesquisou também, a gente achou aqui um pesquisador da Universidade de Stanford, professor da universidade, que faz equações matemáticas e acerta mais de 90% das suas previsões. Ele não diz que faz previsões, ele diz que faz ciência, né? Ele baseia na teoria dos jogos, traduz fatos em números. Eu achei bem interessante isso, a gente estava pesquisando bastante
ele fez previsões, inclusive, sobre o presidente da Venezuela, Hugo Chávez. né? Falando sobre a questão da economia do país da venezuelano. Então tá bom, essa foi o nosso estudo, foi muito proveitoso. Em pouco tempo que a gente estudou, mas a gente aprendeu bastante e a gente vai continuar pesquisando mais, que foi bem interessante, né? Apesar do pouco tempo que a gente teve para fazer isso, a gente estudou aqui, os dois, cada um ajudou o outro e a gente desenvolveu esse resumo. E para a gente aprender isso assim, demorava um pouco, então a gente leu, a gente pesquisou, a gente leu. O que a gente deu para fazer de cabeça a gente fez e a gente deixou aqui na TV um auxílio. Caso a gente esquecer, a gente não deixar de demonstrar o conteúdo que foi pesquisado para o senhor. Então tá bom.